Agora sim, acho que já entrou aqui bastante gente. Vamos começar. Então, boa noite. Agradeço a presença de vocês estarem aqui para ouvir a aula, para pegar um pouquinho do que eu tenho a falar, né, da minha experiência aqui. E eu estou vendo aqui que tem muita gente que eu conheço, mas tem alguns rostinhos novos que eu ainda não conheço. Mas eu espero conhecer bem vocês. A gente vai conversar bastante hoje. Boa noite. Tô vendo gente mandando aqui boa noite também. Eu vou deixar aqui o chat aberto, né? Se vocês forem mandando perguntas, na medida do possível eu vou respondendo, tá? Mas ao final a gente vai ter aí um espaço, um tempo para fazer todas as perguntas e conversar, bater um papo assim mais aberto. Ok, acho que agora parou de entrar gente. Vamos conversar então, né? Nós vamos falar aqui então sobre os 4 pilares para a grafoscopia de sucesso. Mas vamos lá. E o que a gente vai ver aqui? Nessa aula eu vou te contar o que eu aprendi nesses 4 anos em que eu estou trabalhando na área e que fizeram com que eu pudesse me destacar na área da perícia judicial. E vou te dar algumas dicas para que você também possa aplicar essas coisas que eu aprendi na sua carreira e se destacar também. Mas antes, como eu estou vendo aqui que tem muitos rostos, né, que eu não conheço, eu vou me apresentar também. Ale, seu áudio caiu aqui, pelo menos para mim. Não sei se mais para alguém aí. Valeu, Pan. A Pan é quem sempre fica de olho quando a gente está fazendo alguma reunião, é a Pan que avisa tudo. Então, estou confiante. Qualquer coisa que acontecer, a Pamela vai avisar. Fica de olho, Pamela. Então, eu sou a Alexandra Cavalcante. Eu sou formada em Química, minha primeira graduação, e recentemente eu me formei, finalizei, né, a minha segunda graduação, que foi em Serviços Jurídicos. Eu finalizei agora, recém-finalizado mesmo, acabei de entregar todos os trabalhos, estou aí só esperando a minha colação de grau na segunda graduação. Eu sou perita grafotécnica desde 2019 e tenho atuado como mentora e professora já em cursos aqui na área. E nesses 4 anos em que eu estou atuando como perita, eu já trabalhei em mais de 100 processos como perita judicial, além das assistências técnicas. E eu também auxilio peritos com mentorias e com cursos na área de grafoscopia teórica, até agora somente na teórica, né? Então, como foi que eu comecei? Como que eu entrei aqui nessa área, né? Primeira vez que eu ouvi falar da perícia grafotécnica foi no meu trabalho, na época que eu ainda estou nesse trabalho, mas logo eu vou falar sobre isso. Eu trabalho em imobiliária. E aí nós tivemos um caso envolvendo um contrato falsificado sobre um terreno, né? Alguém tinha falsificado um contrato dizendo que tinha lá comprado esse terreno. E aí foi parar na justiça esse caso. E aí nós tivemos que ter uma perita judicial analisando, né? E foi assim que eu descobri que existia a área da perícia judicial, da perícia grafotécnica. E eu sempre gostei de coisas escritas, palavras, livros, tudo que envolvesse escrita. Eu sempre fui apaixonada por essa área. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre a perícia grafotécnica e eu me encantei assim com a área. Eu realmente fiquei apaixonada quando eu vi que era possível, que isso existia. Eu já sabia que provavelmente tinha alguém ali que analisava as assinaturas e dizia se era verdadeiro ou não. Mas era aquele tipo de informação que você sabe, mas que você não para pensar muito sobre. Então, eu nunca tinha parado para pensar, até que aconteceu da gente precisar ter contato com a perícia judicial. E aí eu me empolguei tanto
que eu comprei um curso no mesmo dia. Eu saí pesquisando e eu, no mesmo dia, já comprei ali um curso. Só que foi, né, muito precipitado. Depois, enquanto estava ali estudando, eu percebi que não foi um curso assim tão bom. E mesmo enquanto eu estudava, eu continuei pesquisando. E aí eu encontrei nas redes sociais, né, profissionais sérios que mostravam ali, compartilhavam o dia a dia da rotina. Eu percebi que as promessas lá daquele curso que eu tinha me matriculado, que eu estava fazendo, não era bem assim que funcionava. Mas aí, quando eu terminei esse cursinho básico do básico, eu entrei em uma pós-graduação, porque eu percebi que eu precisava aprender mais, entender mais sobre a área. E eu não parei de estudar. Durante a pós-graduação, eu recebi muita informação de professores muito bons, que eu me apaixonei mais ainda pela área, e continuei estudando e atuando na área. Fala aí, sua tela. Compartilha de novo para gente. Vou compartilhar. Aí. E daqui a pouco a gente já vai entrar aqui no próximo slide sobre o assunto dessa reunião, né? Então, só queria falar para vocês que tem alguns presentes para quem ficar aqui até o final da aula. Um dos presentes é um e-book que eu considero muito importante e muito útil, que é respostas aos quesitos mais comuns. Sabe aqueles quesitos, para quem já está atuando, que a gente sempre encontra? Aqueles que são meio copia e cola, que todo perito pega, parece que os mesmos quesitos, a gente já está cansado de responder sempre a mesma coisa. Então, como acontece de sempre ter os mesmos quesitos, eu reuni ali esses mais comuns que aparecem e as respostas que eu geralmente dou ali, né, para esses quesitos. Já que o quesito ali é copia e cola, a gente vai ter ali pelo menos um modelinho do que responder. Mas eu confio na sabedoria de vocês, que vocês vão entender que tem uma resposta ali, mas tem que adaptar para cada caso, tá bom? E quem ficar aqui até o final vai receber esse e-book. E além disso, tem um certificado de participação para essa aula. E aí, ao final, eu vou explicar como que você faz para receber esse certificado. Então, como a gente já vai começar, se você conhece alguém que gostaria de assistir essa aula ou que gostaria de ter essas informações, você pode chamar, compartilhar, que ainda dá tempo de assistir por aqui. Então, os tais 4 pilares que eu estou falando, né? De onde veio? Como assim o método dos 4 pilares? Primeira coisa é que a gente não vai falar hoje sobre análise grafoscópica, então eu não vou te ensinar como fazer a análise. Eu estou falando hoje sobre um método para a sua carreira como perito judicial. Você pode aplicar, isso vai servir também para a carreira como assistente técnico, mas é focado na atuação como perito judicial. Então, é um método que eu desenvolvi, né, a partir das minhas observações aí, e eu vou explicar, passar para vocês, e aplicando esse método você vai conseguir se destacar na área. Vai ser um diferencial na sua carreira, porque entendendo e dominando esses pilares, você vai ter um diferencial dos peritos que não investem ainda nessas habilidades que são necessárias. E, além disso, você vai ter confiança. Eu vou te ensinar como que eu faço, como que eu consigo transmitir confiança, e aí você vai conseguir se comunicar bem com advogados, juízes, os servidores, com as pessoas com quem você tem contato atuando como perito judicial. Eu vi também que isso é uma falta em vários cursos. Muitos cursos só ensinam a técnica, né? A análise, a ciência, ali a teoria toda da análise grafoscópica. Mas você finaliza o curso sem saber, tá, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Qual é o primeiro passo a partir daqui? E não só o primeiro passo. Atuar como perito judicial envolve contato com muitas pessoas, envolve muita comunicação. E, às vezes, a gente não aprende isso nos cursos. Então, é justamente para suprir essa falta que eu tive, né, essa falta, e aí eu fui absorvendo, estudando, e criei esse método dos 4 pilares. E aí eu estou prometendo aqui, né, falando que você vai ter sucesso. Mas é possível ter sucesso na perícia? A resposta é que sim, com dedicação, sim. A gente vê muito também essa promessa de ganhos imensos, né, coisas assim. E não é tão fácil, mas é possível.
E aí, como exemplo, eu posso falar de mim, por exemplo. Eu já tinha uma vontade, aí, um sonho de mudar para outra cidade. E quando nós começamos a planejar isso, o planejamento era para que nós só conseguíssemos fazer isso em 2025. Mas, a partir do momento que eu aprendi esses métodos e comecei a aplicar, eu comecei a realmente me destacar, a receber mais nomeações, a receber mais assistência técnica também. E assim, a perícia me possibilitou mudar de cidade mais cedo do que eu tinha planejado. E eu já posso viver somente do trabalho de perícia. Então, para mim, isso é um sucesso, né? Porque cada um tem ali sua medida do que é sucesso. Para mim, essa possibilidade é um sucesso que eu vou estar alcançando. Fora isso, sem falar de mim, nós temos aí nas redes sociais peritos que estão estabilizados na carreira, que compartilham seu dia a dia, como, por exemplo, ali a mais famosa, né, a Jaque Tirotti, que tem aí quase 10 anos de carreira e é conhecida, é respeitada, né, na área, a gente sabe que ela é uma boa perita, que trabalha muito bem. Tem também a Raíssa, da Só Perícias, que ela já vem apesar de ela ter menos tempo, né, ela tem ali mais ou menos os 4 anos que eu tenho de perícia, mas ela já veio da advocacia. Então, ela já tinha o conhecimento de uma parte desses pilares que eu levei aí 4 anos para começar, para entender, né? E, além disso, os meus alunos, os que eu já passaram por aqui, que já conversaram comigo, que eu já auxiliei de alguma forma, também já estão obtendo conquistas nessa área. Já estão recebendo nomeações, já estão, inclusive, recebendo as nomeações pagas, né? Que a gente sabe que quando a gente começa nessa área, a gente recebe muita justiça gratuita. E as nomeações para justiça paga nem sempre aparecem ou demoram para aparecer. E aí, como eles já estão ali entregando bons trabalhos, estão recebendo nomeações pagas. Tem a Paulinha, que se destacou tanto durante o curso comigo, que eu chamei ela para trabalhar comigo, então ela está me ajudando bastante, meu salva-vidas atualmente. E ela está aprendendo muito, está no caminho para o sucesso. Com certeza ela vai chegar bem longe. Então, é possível. Você só tem que se dedicar. Então, de onde que vieram, né? Como eu cheguei aí nesses 4 pilares? Como eu falei, quando eu descobri a área, eu já estava empregada. Eu tinha um trabalho estável já de muitos anos. Era uma segurança ali de que todo mês aquele valor entrava na minha conta. Era uma segurança. Mas não era o suficiente. Eu queria mais do que isso. O que eu queria, eu denomino como paz financeira, que é assim, não é querer ficar rica. Se acontecer também, não estou negando, né? A gente aceita, mas o que eu realmente procuro é não ter preocupação constante por causa de dinheiro. É ter uma paz realmente, saber que minhas contas vão estar pagas, eu vou poder cuidar do meu filho, que vai ficar tudo certo. Então, essa paz para mim também é uma forma de sucesso. Alguém perguntou aqui se eu faço mentoria no bate-papo. Sim, eu faço. Então, com a experiência aí, trabalhando nessa área durante os 4 anos de carreira, eu percebi que além de saber, de ter o conhecimento técnico aí para fazer as análises, é preciso ter um algo mais. E esse algo mais foi o que eu reuni aí e chamo de 4 pilares para a grafoscopia de sucesso. Então, vamos lá. Qual é o primeiro pilar? O primeiro pilar é o de conhecimento técnico, mas além do que a gente já está acostumado. Porque para ser perito, o que você precisa? Você precisa ter expertise naquele assunto, ou seja, você tem que ser um especialista, saber tanto sobre aquilo que você é especialista naquele assunto. Mas você não precisa somente ser especialista, você tem que continuar sendo especialista. E aí, como assim? O especialista não significa necessariamente que você tem ali todas as respostas no momento. Alguém te pergunta, e aí você tem a resposta na ponta da língua. Não é exatamente isso. Significa que você tem um conhecimento, uma bagagem de conhecimento que permite você encontrar soluções para os problemas. E quando você não tem a resposta para aquela pergunta, para aquele problema, você sabe onde pesquisar, porque você já tem ali uma bagagem de estudos que te permite saber que pode ser possível encontrar tal resposta, eu sei em que site, em que livro, onde que eu vou procurar a resposta para esse problema. E aí, como que você consegue isso?
estudo constante. Isso é uma coisa que eu falo bastante, estudo constante. Porque, para mim, é um dos segredos, assim, é que você estude bastante, que você consiga, assim, se destacar e se tornar referência no meio. Como exemplo, eu posso dizer que aqui no estado que eu moro atualmente, que é o Amazonas, acontece de os servidores das varas, aliás, assim, eu sei que em algumas cidades vocês chamam de cartório judicial, né, o cartório da vara, alguma coisa assim. Aqui a gente chama de varas e nos interiores são comarcas. Então, quando eu falo vara, vocês entendem aí que é o cartório que vocês falam também. E acontece muito, principalmente com o interior, de eles me ligarem para perguntar como que faz para me nomear, porque lidar com o sistema ProJude ali, que é o que a gente usa aqui, é meio complicado. Nomear um perito é uma coisa assim, eu sei que precisa para eles, né? Mas não sei como que faz a nomeação. Então, eles me ligam perguntando como que faz, como que é o normal para me nomear. E tem uma coisa que eu tenho desconfiança, mas que outros peritos que estão aí da área do direito já me confirmaram, que é, eles conversam entre si. Então, por exemplo, eu tenho uma comarca aqui do interior que eu sempre atuo nela, já faz uns 2 anos que eu estou sempre atuando lá, eu tenho sempre trabalho com eles. E eles estão sempre me nomeando. E aí acontece de outras cidades que são ali próximas, né, no mapa, entrarem em contato comigo também e terem me nomeado. Na semana retrasada, uma comarca que eu nunca tinha atuado me ligou, dizendo que tinha lá 3 nomeações para mim, mas não sabiam como que fazia para me colocar no sistema, porque a gente tem um problema aqui com o ProJude. E aí eu orientei tudo por telefone, ele ficou, me liga e tal, e conseguiu me nomear. Então, assim, quando eu converso com algum servidor, eu procuro mostrar que eu realmente tenho aquele conhecimento, que eu tenho segurança no que eu estou falando, que eu sei que eu consigo fazer aquele trabalho. Então, isso tem passado confiança e tem feito eu me destacar. Eu tenho visto que, principalmente nas comarcas do interior, eles têm gostado, né, de atuar comigo e eu estou recebendo muita nomeação daqui do interior do Amazonas. Na prática, como que você faz isso? Como que você tem esse conhecimento técnico? Eu vou falar o que eu faço. Eu reservo ali 1 ou 2 períodos na semana para estudos. Então, quando eu não estou fazendo nenhum curso, né, eu pego ali a segunda e a terça, geralmente à noite, 1 horinha, 1 hora e meia, e eu vou lendo artigos, porque nesses 4 anos eu fiz muito curso. E sempre nesses cursos os professores recomendam ali um artigo, um livro, um vídeo, alguma coisa para ver. E eu vi que eu estava acumulando um monte de artigo na minha pastinha lá no Drive. Então, eu comecei a tirar segunda e terça ali para estudar, mas estudar de verdade, assim, ler e já ir salvando. Eu tenho ali uma pastinha de referências, onde eu já vou salvando. E eu tenho, por exemplo, fundamentação para coleta remota. Aí eu já salvo ali tudo que tem de citação de algum artigo, já salvo ali com a referência exata, quem foi o autor, onde é que está publicado. Porque, assim, quando eu preciso fundamentar um laudo, eu já tenho exatamente onde buscar, é só copiar ali e colocar no meu laudo. Eu tive poucos laudos que foram impugnados, porque eu procuro justamente fundamentar muito bem eles, para não ter nem o que impugnar. Então, eu tive pouquíssimos laudos impugnados até agora. Que eu falei, né, eu estudo artigos publicados na área, e quando tem aula gratuita como essa daqui, eu sempre estou participando. Por isso que eu digo que eu até conheço alguns dos rostos que estão aqui, porque é a galera que está sempre nas aulas gratuitas por aí afora. Então, eu estou sempre de olho quando algum colega, algum profissional vai lançar alguma aula gratuita, eu sempre participo. Porque mesmo que o assunto possa não ser assim, não me interessa agora, mas toda a experiência que o profissional compartilha, de alguma coisa ali você vai tirar um conhecimento que você ainda não tinha. Então, eu fico sempre de olho. E um dos principais, participe de grupos com peritos. Eu participo aí de alguns. Em alguns eu sou mais ativa, nos outros só fico ali escutando, né, lendo ali. Mas nesses grupos você consegue ouvir a experiência dos outros peritos. E a gente criou uma comunidade, né, de peritos que se ajudam bastante. Então, se você tiver dúvidas em receber ali uma nomeação, tiver um caso, um quesito muito ruim de responder, que você não consegue mandar nesses grupos, eles, normalmente, você vai receber ali bastante resposta de quem já está atuando na área ou de quem está estudando. Então, vale muito a pena você participar de grupos que já tenham peritos. Isso também me ajudou bastante nesse caminhar
na carreira. O segundo pilar, a imparcialidade. Esse é específico, né, para perito judicial, porque o perito judicial ele é nomeado pelo juiz, então ele não tem lados. A nossa função como perito judicial é analisar e fornecer informações para que o juiz tome a sua decisão. Então, você tem que ser imparcial, não tomar lados. E isso se torna um pouco difícil, porque na nossa estatística que a gente vive, a maioria dos casos que eu recebo envolve os contratos de empréstimo, envolve idosos. E quando você faz ali a coleta, né, você tem que ter cuidado com o viés, porque na coleta você tem que deixar o periciando ali confortável para que ele faça o lançamento da assinatura ali o mais natural possível. Então, a gente procura conversar, deixar a pessoa bem à vontade. Mas acontece muito de eles virem contando a história, né? O lado deles da história. E é sempre importante lembrar disso. E aí, é idosinho, bonitinho ali, fofinho, você fica meio tentada a tomar o lado dele, mas você tem que lembrar que você tem que analisar o grafismo, você tem que analisar o que é o objeto ali do seu trabalho, né? Não é para você analisar a parte que aquela pessoa te contou da história, a visão dela. E uma coisa que eu sempre lembro, porque sempre acontece de eu olhar para o idosinho assim, aí eu sempre penso, né? Existem golpistas em todas as idades. Os jovens que hoje estão aplicando golpes, um dia vão ser idosos. Então, eu sempre lembro que eu posso ali estar sendo enviesada por uma pessoa que pode, sim, não estar falando a verdade. Eu já, acho que esse mês passado, eu entreguei um laudo em que foi constatado que a senhorinha assinou, de fato, o contrato. E, às vezes, nem é que ela está mentindo. Pode acontecer de ela ter ido ao banco, ter entregado para ela ali um contrato sem explicar direito o que era, e ela só assinou, ela não entendeu, né, ela não lembra que assinou alguma coisa no banco. Então, a nossa função é analisar o objeto da perícia, não tender para nenhum lado. Não é o que nós temos que fazer. Então, muito cuidado com o viés para um dos lados, aí, para uma das partes. O terceiro pilar é a metodologia científica. Como assim? A grafoscopia é uma ciência. E toda ciência, ela possui fundamentos e uma metodologia a ser seguida, né? Quando são feitos estudos, um dos parâmetros é que ele possa ser reproduzido. Então, a sua análise tem que seguir a metodologia, tem que seguir ali o método mais aceito, que no nosso caso é o grafocinético, por exemplo, e você tem que seguir o que a ciência descobriu até o momento, porque ela continua sendo pesquisada, como toda ciência. Tem profissionais que continuam fazendo pesquisas na área, continuam publicando artigos novos. Então, nós temos que estar atualizados. Para ser especialista em alguma coisa, você tem que estar sempre estudando e sempre atualizado. E no caso da perícia judicial, a gente tem mais uma coisa para estudar e para estar atento, que é a parte judicial. A gente tem que saber o que está descrito ali no CPC, conhecer um pouco das leis, né, do trâmite da justiça. A gente tem que estudar os dois lados, tanto a nossa ciência, no que a gente é especialista, quanto o que acontece ali nas leis. Por exemplo, saiu há algum tempo aí o impedimento lá, a tese do STF da inversão do ônus. E quando aconteceu, eu lembro que nas redes sociais, né, ali no Instagram, ficou todo mundo falando inversão do ônus, e aparecia muita gente, o que é isso? Né, nos comentários ali, o que é isso? Como assim? O que está acontecendo? E é justamente por isso, né, apareceram vários peritos que também são advogados para explicar o que é isso, o que significa uma tese, o que a gente pode fazer com isso, né, o que acontece, o que eu faço com essa informação. Então, para não ficar perdido, a gente também precisa ter esse conhecimento jurídico. E aí, na prática, como que você vê isso? Sobre as leis, é muito importante, eu recomendo que vocês leiam essa seção 10 do CPC, que é o que fala sobre a prova pericial. Ele vai do artigo 464 até o artigo 480. Inclui, por exemplo, o artigo 473, que é o que determina exatamente o que o laudo pericial deve conter.
uma dica aí é que quando eu atuo como assistente técnica, a primeira coisa que eu olho é se o laudo tem exatamente essas coisas aqui. Se o laudo não, se o perito judicial não tiver feito alguma dessas coisas, já é meu primeiro motivo de impugnação. Ele não seguiu o que está no CPC, simplesmente. Basicamente, você invalida o laudo do perito judicial, porque ele não seguiu, o CPC diz que ele precisa seguir. Além disso, existem as revistas especializadas na área de criminalística. Vocês estudaram, né? Então vocês sabem que a grande área nossa é a criminalística. Dentro da criminalística está a documentoscopia, e a grafoscopia é um ramo ali dentro a grafoscopia é um ramo dentro da documentoscopia. Então, essa revista aqui, por exemplo, a Revista Brasileira de Criminalística, produz, acho que bimestralmente, novas edições contendo artigos sobre a área. E não só sobre a área da documentoscopia, sobre a grafoscopia. Eu acho interessante também a gente conhecer um pouco sobre as outras áreas, né? Abrir um pouco a nossa mente. Por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em perícia criminal e investigação forense. Que, assim, teoricamente, os módulos que eu tive lá não tem muito a ver com grafoscopia, né? Eu tive ali balística, cena de crime, medicina legal, coisas assim que eu não vou aplicar na grafo, mas ela me dá eu consegui abrir a minha mente sobre as novas tecnologias que já estão sendo aplicadas, pensar ali talvez em como que isso pode vir para a grafoscopia, desenvolver aí esse espírito aí de pesquisador. O nome da revista é esse aqui, ó, Revista Brasileira de Criminalística. E tem também uma revista que é a da Polícia Federal, que eles também publicam aí com uma certa, não lembro qual é a periodicidade, não sei se são 2 ou 3 meses. A cada 3 meses, se eu não me engano, sai uma nova edição da revista. Essas 2 são gratuitas, é só você ir lá no site deles e baixar o PDF, né, da revista. Além disso, sempre que tem congresso de criminalística, de documentoscopia, também há apresentação de artigos, de pesquisas que foram feitas. Então, quando finaliza o congresso, eles costumam publicar os artigos que foram aceitos e apresentados ali naquele congresso. Então, é também super interessante a gente entrar, né, no site, ali onde foi divulgado o congresso, para pegar esses artigos. E aí eu já vou baixando e separando ali nas minhas pastinhas sobre qual assunto está falando, que aí eu já incluo ali naquela minha rotina de estudos, que geralmente é segunda e terça. Eu faço segunda e terça porque são os primeiros dias da semana. Geralmente eu tô aí mais descansada, né? Da quarta para frente eu já tô bem cansada, então eu já não tô rendendo muito à noite, então eu evito estudar nesses dias porque minha mente já não tá aguentando muito, né? Então eu estudo sempre na segunda e na terça, que eu sei que eu ainda tô de boa aqui na minha mente para aprender coisas novas. Além disso, tem os livros da área, de autores que a gente já conhece, que são sempre recomendados nos cursos. E sobre direito, eu acho muito legal seguir alguns advogados que falam sobre a área do direito que se aplica à área da grafoscopia, direito civil. Eu sigo alguns no Instagram mesmo e eu também acompanho alguns canais no YouTube, que eles sempre estão falando ali sobre as novidades, sobre como aplicar a lei, algumas coisas assim bem interessantes. Então, eu recomendo que vocês procurem ali um advogado que tenha uma linguagem que dê para entender, né? Porque tem alguns que falam muito complicado, mas atualmente já tem muitos que se comunicam de uma forma menos formal. E é muito interessante, porque você entende o lado do advogado também, né? O lado de como que eles interpretam as leis, você consegue dominar ali um pouquinho do pensamento, da linha de raciocínio deles. E agora, esse é o que eu considero um dos mais importantes para construir a carreira. O pilar 4, que é a comunicação efetiva. Porque é muito importante que você tenha conhecimento da grafoscopia, que você saiba fazer a análise, que você saiba chegar a uma conclusão. Mas, se você não tiver uma boa comunicação, você vai demorar para conseguir transmitir isso para as pessoas, transmitir que você realmente é bom. Tem peritos que são incríveis, mas que não ou são muito introvertidos, ou não conseguem se comunicar bem, e são deixados assim, né, de lado, enquanto que tem peritos que não são tão bons assim,
né? Não vamos julgar, mas e se destacam porque tem uma boa oratória, conseguem falar ali bem, se destacam nas redes sociais e tudo mais. Então, além de ser um especialista realmente, você conseguir se comunicar bem de forma escrita, oral e visual faz toda a diferença. Visual porque na sociedade a gente julga muito pela sua aparência, principalmente quando você vai no fórum, por exemplo, receber um advogado. Não precisa ser assim, roupa cara, roupa difícil, sei lá. Só precisa estar bem vestido, né? Assim, um pouco formal. Eu não exagero também, só uma roupa mais formal, assim, uma roupa bem passada, bem apresentável, né? Eu tenho gato, então quando eu vou no tribunal eu fico com a escovinha aqui limpando todos os pelos para mostrar ali que tá tudo bem. Então, se apresentar bem, visualmente também conta. E quanto à forma de se comunicar, tem que ser formal, mas sem exagerar, elegante nas palavras, o que significa que você tenha um bom vocabulário, né? Não ficar falando, evitar falar tantas gírias quando for conversar com pessoas aí do mundo jurídico, evitar gírias, ter ali um conhecimento de vocabulário, ser simpático, mas ser firme, no sentido de que você demonstra confiança, você sabe, você é especialista na situação, geralmente em reuniões de coleta de padrões, por exemplo, você tem que demonstrar confiança que você sabe o que está fazendo ali naquele ato. Você é o perito judicial, então é você que dirige o ato. Né? Os advogados ali não são especialistas na grafoscopia, você é. Então você tem que ser simpático, mas mostrar quem é que está falando ali, né? Sou eu que estou na direção desse momento. E uma coisa muito importante, no laudo, petições, manifestações, evitar erros gramaticais. Porque mesmo que você tenha feito ali todas as análises perfeitamente, tenha ilustrado bem seu laudo, se tiver erros de concordância, colocando ali um plural onde não é para ser plural, é para ser singular, alguma coisa assim, o seu laudo vai ficar com uma aparência pobre, sabe? Não vão valorizar tanto, porque como que a pessoa é especialista se ela não escreve a língua portuguesa direito, né? Então, se você ainda não tá, né? Vou começar a ler agora, vou começar aí a me dedicar a isso, beleza? Mas agora eu ainda não estou seguro para fazer isso. Você pode procurar alguém que possa revisar para você o seu laudo. Alguém que você saiba aí que se comunica bem, que sabe escrever bem, que tem esse conhecimento. Que possa revisar a parte gramatical do seu laudo para ter certeza que ele vai ser entregue na melhor condição possível. E você precisa, então, desenvolver as suas habilidades de comunicação, tanto oral, né, quanto escrita. E como que a gente faz isso? Tendo uma boa bagagem de conhecimento, ou seja, o estudo constante, que é a coisa que eu mais defendo. Perito é especialista tem que estar estudando sempre. Então, assim, umas dicas práticas para você se desenvolver. Na escrita, como que a gente desenvolve a escrita? Lendo. A leitura, ela ajuda a construir o vocabulário e a entender como que a gramática funciona. Eu gosto de ler, já sou uma leitora há bastante tempo. Então, acontece um fenômeno que é assim, eu consigo ler a frase e se ela está errada, eu consigo identificar que tem alguma coisa errada. Às vezes, aparece ali alguma coisa que eu sei que está errada, mas se você me perguntar por quê, qual é a regra gramatical que não está certa, eu não vou saber te dizer, mas eu consigo ver que a construção da frase não condiz com o que normalmente eu vejo nos livros. Acontece bastante isso. Então, lendo para adquirir vocabulário e entender como funciona a gramática. A gente está sempre pedindo, né, quem está iniciando está sempre pedindo por aí modelo de petição, modelo de laudo, modelo de documentos jurídicos. Então, pega esses modelos, mas procura se atentar a como eles são escritos por esses peritos que disponibilizaram, que geralmente são peritos mais experientes, né? Verifica como que eles escrevem, como que eles tratam ali o juiz, como que ele faz ali a comunicação dele. E uma outra coisa é que normalmente se escreve em terceira pessoa. Não tem assim não tá no CPC essa regra, sabe? Não dá para você ler o laudo ali que está em primeira pessoa e impugnar por isso. Mas você escrevendo, eu já peguei um laudo assim que eu era assistente técnica e é muito estranho, porque quando você entra nessa área
e ver ali todo o processo. Quando você for nomeado, a primeira coisa que você vai ver é que todo mundo fala de si mesmo em terceira pessoa. Então, nos meus laudos, nas minhas petições, a perita concorda com os honorários da justiça gratuita. A perita marca a coleta para tal dia. Eu falo assim de mim na petição. No começo pode ser estranho, mas depois que você acostuma com isso, fica estranho ler o contrário. Não é errado, como eu falei. Não dá para impugnar alguém por estar usando a primeira pessoa, por falar, eu observei, eu cheguei à conclusão. Não é errado. Mas existe ali uma regra não dita, sabe? Uma regra já da área. O juiz fala em terceira pessoa na sentença dele. Os advogados falam em terceira pessoa. Então, para que destoar, né? É ali uma regra não dita, mas que todo mundo segue. Escrever em terceira pessoa as petições, os laudos, qualquer comunicação. E, como eu falei, revisa antes de entregar o seu laudo. Se você não se sente seguro ainda na sua gramática e tal, você pode procurar alguém que faça a revisão da parte gramática. Eu faço isso também, né? Não a parte da análise para eu revisar para você seria uma mentoria, mas a parte da revisão gramatical eu também passo para os peritos, para os meus alunos ali que precisam. E aí eu te mostro aí onde é que está errado, né? Onde é que está faltando, onde é que está estranho ali alguma frase. Então, procure alguém que possa fazer isso para você, se você ainda não se sente seguro. Mas invista no estudo constante, que isso vai te trazer riqueza de vocabulário e vai te ajudar a se comunicar bem e com segurança, com confiança. Sobre a comunicação oral, eu recomendo que você estude um pouquinho sobre oratória, sobre respiração, né, sobre técnicas ali para ter palavras, para ter vocabulário. Eu trouxe aqui esse canal, é o canal K Me Disse, o nome dela é Camila, né, e o nome do canal é K Me Disse. Ela fala sobre oratória, justamente. Ela trabalha com isso, né, ela faz cursos disso, mas só com o conteúdo gratuito aqui dela, eu já melhorei bastante, porque eu falava muito rápido. Eu falava muito rápido e não parava para respirar. Então, às vezes, dava ali aquele conflito que parecia que ninguém me entendia, porque eu falava atropelando as letras. E vendo o canal dela, né, pegando ali algumas dicas de naturalidade, de como se comunicar e tal, eu melhorei bastante. Outra coisa é que, assim, responder rápido e errado não é bom. O que eu quero dizer com isso? Eu também achava que eu tinha que responder assim, sabe? Alguém me fez uma pergunta e eu tinha que ter na ponta da língua a resposta, porque senão iam achar que eu não sabia do que eu estava falando. Mas isso não é verdade. Você responder rápido e de uma forma não correta, pelo contrário, né? Vai estragar ali qualquer confiança que você tenha demonstrado antes. Então, tá tudo bem se você não souber a resposta ali naquela hora. Eu falei, né, que ser especialista não significa você ter todas as respostas ali no momento. Você pode pedir eu não lembro agora, mas eu vou pegar a fonte onde tem isso e te passo. Ou eu sei onde tem aqui para eu encontrar essa resposta, eu já te mando, alguma coisa assim. Demonstra, inclusive, que você é responsável, porque você não vai ali dar uma resposta qualquer. Não, você vai parar para pensar, analisar, é o que a gente faz, nós somos especialistas, nós analisamos, e dar uma resposta correta para a pessoa. E, além disso, se você tem uma bagagem de conhecimento, você consegue pensar em soluções. E pensando em soluções possíveis, você mostra confiança, porque você está usando o seu conhecimento técnico, o conhecimento que você adquiriu durante a construção da sua carreira, para encontrar soluções. Porque, no fundo, é isso que querem de nós, né? Querem que nós, peritos, apresentemos soluções para o problema. Alguém está ali com um problema para saber se a pessoa assinou ou não assinou aquele papel, e você tem que dar a solução, dizendo, assinou, não assinou. Então, o que esperam de um especialista é justamente isso, que você estude tanto que você consiga resolver os problemas, mostrar confiança nisso, porque você mostrando confiança em você, outras pessoas confiam em você também. Então, tudo que eu falei, né, toda essa teoria, as dicas que eu falei são bem importantes. Se você tiver esse estudo constante, se preocupar com a forma como você escreve, como você fala, a confiança que você passa, você vai conseguir se destacar. Mas, para adquirir tudo isso, além do estudo constante, uma forma rápida e eficiente de construir esses pilares é praticando, porque a prática é muito, muito importante. Então, agora estou oferecendo um curso que é focado na prática da perícia grafoscópica.
eu já fiz um curso em que eu ensinava sobre a parte teórica da grafoscopia. Mas agora eu estou oferecendo esse que ele traz a prática de um processo inteiro. Como assim, né? O que tem nesse curso? Os módulos são aqui. O primeiro, a inscrição nos tribunais. Então, nessa nossa primeira aula, as aulas são ao vivo. Eu vou falar um pouco sobre como funciona em cada tribunal, quais são os requisitos, o que você tem que ter, o que você tem que apresentar, onde que você procura para se inscrever, tudo que você vai ter que separar de documento para apresentar. Depois nós vamos falar sobre a primeira nomeação. E aí, além de eu explicar como que funciona, vai acontecer que você vai receber no seu e-mail uma nomeação, que eu vou mandar para vocês ali, a sua primeira nomeação, tudo certinho, com tudo que eu recebo sempre que eu sou nomeada. E aí você vai estudar o processo e a gente vai propor honorários. Mas assim, eu vou falar com vocês numa aula, explicando como que a gente estabelece ali o nosso valor da hora técnica, o que a gente estuda no processo para pedir majoração ou para propor honorários, como que você define quanto tempo ali você vai levar para fazer um laudo, o que você tem que observar quando vai propor honorários. E aí vocês vão ter que fazer essa petição e eu vou olhar cada um, mandar um feedback para vocês individual, né, de cada um, e na próxima aula a gente discute ali como turma o que a gente observou que pode ser uma boa dica para todo mundo, né? Depois disso, você vai marcar a sua coleta. E aí, a gente não pode fazer aqui um copia e cola. O mesmo formulário não serve para todo mundo. Então, a gente vai ter que personalizar esse formulário para essa coleta. E aí, eu vou dar todas as dicas também, mostrar quando, por exemplo, é uma coleta que tenha cheque como documento questionado, nota promissória, recibo, né? A gente vai conversar sobre todos os tipos de formulários ali e vocês vão ter que fazer esse formulário, personalizar. E aí, a gente vai ter uma coleta remota, né? Vai ter ali um espaço de 2 semanas, mais ou menos, que vocês vão ter uma reunião. Eu vou participar junto, mas só para ficar observando e anotar ali algum feedback que eu possa passar para cada aluno, né, sobre a coleta. Mas você vai ser o perito judicial. Você vai ali comandar o ato de coleta remota. Não tem como eu fazer uma coleta presencial, porque o nosso curso vai ser online, mas a remota vocês vão aprender como é que faz. E aí, depois da coleta, o que acontece? A gente vai fazer as análises e vai redigir o laudo. A gente vai ter uma aula falando sobre isso, eu vou contar como que eu faço as minhas análises, né? Por onde que eu começo, o que eu analiso primeiro, como que eu passo isso para o Word, como que eu uso ali as setinhas do Word, aquelas curvas, como que a gente faz tudo isso, como é que faz um laudo na prática. Eu vou mostrar para vocês um laudo meu pronto e vou fazer ali algumas análises com vocês para poder mostrar essa parte do Word, que muita gente tem dificuldade ainda. E aí vocês vão entregar, né? Vai ter um tempo ali para vocês fazerem esse laudo. Vocês vão enviar o laudo e aí eu vou precisar ali de um tempinho, porque eu vou analisar cada laudo de vocês. Eu vou trabalhar como assistente técnica, impugnando os laudos. Ou fazendo um parecer ali convergente, né? Vocês podem fazer um laudo perfeito que não tem o que impugnar também. Mas eu vou analisar cada um e enviar um parecer divergente. E aí a gente vai conversar sobre como se manifestar a um parecer divergente, né? Uma impugnação de laudo. Conversar sobre tudo isso, eu vou mostrar para vocês como que eu respondi quando eu fui impugnada. Vamos tirar todas as dúvidas sobre o laudo impugnado também. E aí a nossa última aula, que é uma reunião assim meio livre. É um tirar dúvidas, é para a gente conversar sobre todo o curso, se vocês ainda têm alguma dúvida. É ali uma reunião meio que o assunto que aparecer com as dúvidas que vocês tiverem também. Então, vocês vão passar aí por tudo, né? Vocês vão se inscrever no tribunal até ter o laudo impugnado. Vocês vão passar aí como que um perito se comporta em cada etapa do seu trabalho. E lembrando que não vai ser assim somente focado nas análises. Em cada passo, cada etapa dessa, você tem que saber como que você vai se colocar ali para se comunicar com a vara, com os servidores, com o advogado da parte, se ele comparecer na coleta. E aí eu vou dar todas as dicas, vou falar da minha experiência, casos em que eu já atuei e que como que eu me comportei quando aconteceu tal coisa comigo. Vocês vão ter acesso a tudo isso que eu passei nos últimos 4 anos. Eu vou poder passar para vocês essa experiência. Além disso, tem bônus. As aulas serão todas ao vivo,
mas elas também vão ficar gravadas. Então, se enquanto você está ali fazendo a sua petição, fazendo o seu laudo, você tiver alguma dúvida ou lembrar que eu comentei alguma coisa ali, você pode ir lá e assistir aquela parte da aula para você tirar suas dúvidas. Além disso, todos os modelos que vocês vão precisar para fazer ali cada parte, né? Cada petição, manifestação, formulário de coleta, o laudo em si, eu vou entregar todos os modelos que vocês vão precisar. O material em PDF, em cada aula, vocês vão receber uma apostila ali, com algumas dicas, com links, eu vou colocar os links para vocês acessarem artigos, matérias em revistas, em sites, para vocês terem todo o conhecimento necessário. E, além disso, como eu falei, eu tenho ali aquela minha pastinha cheia de artigos, de links de vídeos no YouTube, de matérias que saíram aí em revistas, em sites especializados, e sempre que for ali, que couber em alguma fase do nosso curso, eu vou deixar os links ali no nosso material em PDF, de onde que vocês podem encontrar, ou um vídeo explicando, um artigo sobre o assunto, o que for preciso. Então, vocês vão ter acesso aí no que eu levei 4 anos para juntar esse material, vocês vão receber aí nesse período do curso. E, além disso, vai ter um grupo no WhatsApp para a gente tirar dúvidas. Então, enquanto você está ali fazendo nesse espaço, né, que nós vamos ter aí dependendo da atividade, né, petições vai ser ali o espaço de uma semana, já o laudo vai ter um espaço maior. Então, nesse tempo em que você está trabalhando nessa tarefa, você vai poder mandar suas dúvidas. Manda ali uma foto, pergunta, e você pode ali, enquanto você está participando do curso, se você receber uma nomeação ou estiver atuando em algum caso e precisar de ajuda, pode mandar também. Além de eu estar ali para ajudar, o interessante desses cursos é que as pessoas que entram estão, assim, em diferentes níveis de aprendizado, né? Então, pode ter peritos mais experientes e peritos que estão iniciando agora. E essa troca é muito legal. Eu aprendi muita coisa com o que outros peritos falaram. E isso você vai ter acesso também. Então, você vai receber as aulas gravadas, os modelos todos, o material em PDF, que ao final do curso vai ser ali uma apostila cheia de dicas e cheia de referências de artigos, vídeos, matérias complementares, e o grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Então, vem aí a pergunta, né? Quanto que vai ser isso? Juntando tudo, não sairia por menos de R$ 2.000, porque só as aulas gravadas seria aqui uns R$ 700. Os modelos, eu vendo esse kit de modelos, esse que eu vou passar para vocês. É uma pastinha no Google Drive que no começo tinha 10 modelos, hoje já está com 19. E ele custa R$ 200. E aí vocês vão receber no curso, sem pagar nada mais por isso. O material em PDF, que ao final vai ser ali uma apostila super completa, com um monte de dicas, de acesso a outros artigos, vídeos e tudo mais, vocês vão receber também. E essa indicação de vídeos eu não tenho nem como precificar, porque é fruto das minhas pesquisas, que eu fui acumulando aí, juntando. Então, tudo que eu aprendi, que eu peguei aí em 4 anos de estudos, vocês vão receber aí em cerca de 3 meses de curso. E, além disso, o grupo no WhatsApp, em que eu vou estar lá disponível para tirar as dúvidas. E, assim, a minha mentoria, eu cobro R$ 200 a hora. E eu vou estar disponível no curso, no WhatsApp, aí durante todo o tempo do curso, todos os dias. Então, nem fiz a conta de quanto seria isso, se fossem pagar R$ 200 a hora. Mas, como essa é a primeira turma desse curso de grafoscopia na prática, o valor está especial, exclusivamente para essa primeira turma, que de 997 está com desconto e está saindo por 647 apenas. Mas as inscrições vão só até o próximo domingo, que é dia 6 de agosto, às 11h59, a gente vai encerrar e nunca mais vai ser por esse valor. A próxima turma que acontecer não vai ter esse desconto. Então, vocês podem aproveitar agora para ter esse desconto de R$ 350 aí até o domingo, às 11h59. Então, agora você tem, assim, 3 caminhos, né? A gente teve aqui essa aula, eu te contei coisas que eu faço para me destacar, coisas que eu aprendi durante esses 4 anos de carreira, mas você pode sair daqui como começou, não aplicar nada, achar que não é muito útil para você e tudo bem, né? Você continua construindo sua carreira da mesma forma que você já está fazendo, beleza. Ou você pode aplicar, se dedicar, buscar, evoluir,
Pode demorar um pouco, mas vai funcionar. Se você fizer esses 4 pilares, aplicar esses 4 pilares, conhecimento, a comunicação, o cuidado com a metodologia científica, continuar olhando tudo isso e aplicar, você vai ter sucesso. Pode demorar um pouco, porque você não vai ter ali um guia, mas vai funcionar. Ou você pode aí aproveitar a minha experiência e deixar que eu te guie aí pela mão nesse curso, onde além de ter aí esses 4 pilares que eu vou te ensinar, né, passo a passo, exatamente como aplicar, você também vai ter a orientação da prática, saber como que eu faço as minhas análises, por onde que eu começo, como que eu coloco tudo isso no laudo, como que eu faço para ficar ali bonitinho, os efeitos do Word ali, as sombras. Eu faço um laudo assim bem, bem colorido, bem chamativo e que tem funcionado bastante. Então, aproveitem, né? Porque esse curso, como eu disse, ele é fruto assim de toda a minha experiência adquirida ao longo dos 4 anos que eu estou atuando. E ele tem conteúdo técnico, jurídico e principalmente prático, abordando não só as análises, como também a rotina, o dia a dia da perícia grafotécnica, onde eu vou trazer exemplos reais. Eu vou mostrar para vocês casos em que eu trabalhei, que tinham determinado problema, situação, e mostrar como que eu lidei com esses casos, com esses problemas. Então, é um curso completo, tem carga horária de 40 horas, você não vai mais se sentir perdido com essa prática e vai ter sucesso na área. E você pode, como eu falei, tá com R$ 350 de desconto por 647, e você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 64,59. Então, imagina aí, você vai pagar R$ 64,59 por mês, que não é quase nada. Então, aproveita mesmo. Eu espero vocês, as inscrições já estão abertas. A gente vai enviar o link no grupo, no WhatsApp, e também no chat, e vai estar disponível no Instagram. Vocês vão poder fazer essa compra aí até domingo, às 11h59, que é quando a gente vai encerrar. A gente vai deixar assim por tão pouco tempo, porque imagina aí que eu vou ter que olhar cada laudo e fazer um parecer técnico de cada um, né? Eu vou analisar cada petição, eu vou analisar tudo. Vocês realmente vão ter um curso bem completo, em que além de vocês fazerem, vocês vão ter uma resposta. Eu vou analisar como assistente técnica mesmo. Então, tudo isso vai dar aí um bom trabalho. Então, a turma não pode ser muito grande. Eu preciso ter um número aí controlado de alunos. Por isso que vai ficar por pouco tempo aberto, tá bom? Já está lá no grupo o link da inscrição. Aproveitem, qualquer dúvida, pode perguntar no WhatsApp e eu espero vocês no curso, tá? Então, agora chegou o momento das dúvidas. Eu vi que tem muita mensagem aqui. Eu vi ali enquanto eu estava falando, eu vi as mensagens chegando. Deixa eu pegar aqui. Se alguém quiser aí se manifestar, abrir o áudio, agora pode levantar a mãozinha, que a gente já pode conversar. Eu vi aqui perguntas. A Paulinha tá aí. Dominar o assunto e constantemente se atualizar. É isso, perito é especialista, então é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? A Vanessa perguntou se só pode atuar na cidade em que reside ou podemos tentar todos os tribunais do Brasil à distância. Então, é aquele negócio, poder você pode, mas tem algumas limitações, assim, realmente, a gente pode fazer muita coisa à distância, muita coisa remota, mas não tudo. Tem coisas que você realmente vai ter que estar lá ou vai ter que procurar alguém que possa estar lá com você. Eu vou mudar, né? Vou para outra cidade, mas eu vou continuar atuando aqui onde eu estou. Mas eu já fiz aí todo um planejamento. Eu já tenho um perito profissional daqui, que eu conheço, e quando for necessário ter um perito presente, ele vai me representar. E como ele tem todo o conhecimento e tudo mais, obviamente não vai ser de graça, eu vou pagar. E como ele tem um conhecimento técnico que é exigido para isso, não vai ser um valor de uma diligência normal, que quando você precisa só que seja retirado um documento, por exemplo, você pode fazer isso e é um valor um pouco mais baixo. Como eu vou precisar do conhecimento técnico dele, vai ser um valor mais alto essa diligência, mas eu estou disposta a fazer isso, já pesquisei, já sei como que é, então algumas coisas você vai ter que fazer. E depende também do juiz e as partes aceitarem que você faça a distância ou que alguém te represente. Se um deles não aceitar, você ou tem que dar um jeito de ir até o local ou você vai ter que declinar. Então, assim, possível é.
mas tem alguns pontos aí a analisar. Alguns pedem ensino superior também. Inclusive, tem até uma discussão que eles gostariam, né, estão pensando aí em mudar para que todos os tribunais exijam ensino superior, mas, por enquanto, ainda tem tribunais que aceitam somente ensino médio. Sou formada em Direito, já fui advogada, mas parei para exercer a maternidade. E agora queria voltar para o meio jurídico, porém não como advogada, que demora um pouco para ter a carreira. Queria como uma renda extra e vi sobre perito grafo, achei bem interessante. Pois é, quando eu comecei, foi realmente uma renda extra, porque você demora um pouco para receber as primeiras nomeações. Tem gente que recebe a nomeação na mesma semana, mas eu não tive essa sorte. Quando eu comecei, eu recebi a primeira nomeação com 4 meses, que eu tinha me cadastrado. Então, só rolava mesmo como renda extra. Então, eu continuei trabalhando e recebendo ali as perícias, estudando bastante. Usei o tempo que eu não estava trabalhando com perícia para continuar me especializando. E agora, assim, recentemente, é que eu comecei a ter uma renda suficiente para viver de perícia, de fato, para largar o meu emprego e me dedicar somente à perícia e às mentorias, aos cursos. Como entrar nos grupos? Tem alguns grupos que são bem famosos, que tem muitos peritos, principalmente no Telegram, né, que não tem limite de pessoas no grupo, porque tem um grupo no WhatsApp, mas o limite é de 250 pessoas, uma coisa assim. Então, alguns já estão com as vagas cheias. Mas no Telegram tem bastante grupo também. Eu tenho um. Se você quiser me mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, eu posso te passar o link. Lá é muito legal. Tem muitos peritos, assim, que de grande nome, de muita experiência, e que eles estão ali todo dia para responder as dúvidas, para contar a sua experiência. Eu acho maravilhoso. Contrato assinado em branco. Acontece mesmo. Então. Acontece. O nome da revista eu respondi lá na hora, né? Um curso beta. Então, né, não é muito ético falar sobre outros cursos. Então, vou me reservar o direito de ficar calado, tá bom? Academia do Perito, né? A Jaque, que ministra as aulas, é a professora, com certeza é bom. Tem surpresa, gente. Eu vou falar das surpresas que eu falei lá no começo. Sem juridiquês, seria o melhor. Tem uma iniciativa, né, nos tribunais agora de que eles façam uma linguagem mais simples e acessível. Tomara que pegue aí. Realmente, é importante, o Ivan falou, né, é importante o próprio aluno buscar se desenvolver para além do curso, né, como a gente estava falando aqui. Não é só um curso, não é só um livro. Você, para ser especialista, tem que ter o conhecimento constante, estudo constante. Depende muito do querer de cada um. E depois de formado, bater perna nas varas, mostrar a cara e se colocar à disposição. Pois é, e aí nessa parte entra a comunicação efetiva, porque chega lá de qualquer jeito também, não vai ser muito a seu favor, não vai contribuir. Tem que saber ali como é que você vai se portar, falar com os servidores, né, ser simpático, saber o que falar rápido um pouco, assim, né, ter aquele que a gente chama de pitch de apresentação, que é você já ter ali um texto ali de 3 minutos, que possa dizer o que você faz, o que você está disponível, né, para não pegar muito tempo das pessoas, porque você vai lá no tribunal e eles estão trabalhando, é um dia normal de trabalho, não podem parar tudo por muito tempo para ouvir a sua apresentação. A Vanessa perguntou, né, sobre se apresentar na comarca pessoalmente. Dá para você também enviar e-mails, por exemplo. Eu já me cadastrei no tribunal da cidade para onde eu vou. E eu já enviei e-mails, já fiz ali minha apresentação. Alguns respondem de volta, né? Que receberam meu e-mail, que já estou lá na lista, vamos guardar para oportunidade futura e tal, tal, tal. Mas é possível se apresentar por e-mail também. Ivan até colocou depois que é possível enviar um e-mail. Quem é formado em administração
pode trabalhar como perito documentoscópica, Gabriele? Sim, pode, porque não existe formação universitária de perícia grafo ou documentoscópica. Então, o que existem são pós-graduações e cursos de formação. Então, você pode ser de qualquer área, né? Eu comecei na química, a minha primeira graduação é na área da química, e eu fiz os cursos, fiz especialização e atuo na grafoscopia. Então, a administração pode ser até mais perto do que a química, né, na área de grafoscopia. Então, não tem problema. A Paula é formada em RH. Qual será a plataforma do curso? Vai ser na Hotmart. E já está lá, já está cadastrado, já está liberado, é só você clicar lá no link e fazer sua inscrição. Sobre como podemos pagar esse valor, já está disponível, já vai estar aplicado esse desconto, e você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 64,57. A Aline perguntou, professora, se apresentou pessoalmente nas varas? Em algumas sim, mas eu fui uma vez com esse objetivo específico, né? Levei ali um cartãozinho, o meu currículo, e passei ali uma tarde andando pelas varas. Depois disso, alguns dias, né, para você repetir essa apresentação, ir lá de 6 em 6 meses, de ano em ano, para lembrar ali da sua existência. Mas eu não fiz mais isso. Eu faço, de vez em quando eu tenho que ir lá para buscar os documentos originais para fazer a análise. E todas as vezes que eu vou, eu já aproveito para passar ali, dar um oi nas varas, pessoal, né? Falar, oi, tudo bem? Deixar ali um cartãozinho atualizado. Quando eu vou, assim, na época de Páscoa, de final de ano, eu sempre levo ali um chocolatinho, só para... Eu levo principalmente naquelas varas onde eu recebo bastante nomeação. Eu não levo chocolatinho nas varas que eu nunca fui nomeada, porque eu fico, assim, com uma impressão de que, não sei, não me parece de bom tom ir lá entregar, entendeu? Porque como eu já fui nomeada naquelas varas, eu já tenho uma certa relação com esses servidores. Então, não tem nenhum problema eu chegar ali e levar um chocolate pelo ano, né? Pela comemoração de Natal, de Páscoa e tal. Então, eu tenho feito assim. E eu consegui fazer ali uma boa relação, construir uma boa relação com essas pessoas, com esses servidores. A Liliane perguntou do valor do honorário do perito. Então, depende. Porque, por exemplo, na justiça gratuita. Aqui no Amazonas, o mínimo de justiça gratuita que a gente recebe é R$ 1.000. Lá em Minas Gerais, a cidade da... Aí o país da Pamela, né, como ela fala, Minas Gerais, meu país, agora que chegou em R$ 500 a justiça gratuita. A Pamela está sofrendo lá que não tem nem majoração. Então, depende muito de tribunal para tribunal. Pelo CNJ, né, tem a tabela lá que é R$ 500, né, R$ 500, né, R$ 500. Mas cada tribunal é livre para ter uma portaria, uma resolução que determine um valor específico para esse tribunal. Então, sobre isso é um pouco complicado, porque você tem que ver sobre a sua área, né? Como qualquer mercado, tem ali o estudo de mercado. Quanto que os peritos ali da sua região estão cobrando? Você tem um mínimo ali do valor da sua hora técnica, então você estipula ali mais ou menos, vou gastar 12 horas para fazer esse laudo. Considerando que minha hora técnica é tal, você multiplica ali pelas 12 horas que você considerou que você vai levar para fazer esse laudo. Mas tem muitas coisas aí que você tem que analisar, né? A complexidade da assinatura, sobre as condições ali da pessoa que vai te pagar, tem muita coisa para analisar sobre os seus honorários. O que eu faço é isso, eu tenho um valor mínimo da minha hora técnica, e aí eu analiso ali a complexidade, né, do trabalho, e faço essa estimativa de quantas horas de trabalho eu vou levar, e multiplico ali pela minha hora técnica. E aí eu sempre levo em consideração se é uma pessoa, assim, que é mais humilde, que não vai ter condições de pagar um super valor ali, né, dou uma baixada, enfim, a gente faz uma avaliação para ser justo para todos, né? Nossa, o Ivan está dizendo que no Paraná a JG está em R$ 270. Que triste. Eu vou de surpresa daqui a pouquinho. O tempo de acesso ao curso é de 1 ano, tá bom? O curso, as aulas ao vivo vão durar ali por cerca de 3 meses. E eu tô falando assim, cerca de 3 meses, porque como
tem muitas aulas práticas, né? Pode ser que depende muito da quantidade de alunos que vão entrar e do nível de experiência de cada um, né? Porque pode ser que tenha só aí gente que já está no mercado tempos e só quer praticar um pouco, e aí todo mundo faz uma petição ali, né, de um piscar de olhos ali. E aí a gente vai ter menos tempo. Mas se forem pessoas que precisam mesmo praticar, que estão ali no início e tal, pode demorar um pouco mais. Então, eu não estou fixando os dias exatos, né, porque a gente pode ter que adaptar. Como é uma aula viva, a gente pode adaptar ali os dias das aulas. Vanessa perguntou se tem boa demanda. Olha, tem bastante, porque o que tem de contrato falsificado nesses tribunais, menina, você nem sabe. Em São Paulo, a justiça gratuita tem até de R$ 300. Tá vendo, gente? Ai, que tristeza. Vocês têm que colocar assim, ó, lá no Amazonas é 1.000, tá? Tem que dizer, no Amazonas o pessoal tá ganhando R$ 1.000. Por que aqui tá essa coisa aí? A Gabriela tá perguntando se alguém aqui é de Roraima. Se alguém for de Roraima aí, dá um oi para ela. No Rio Grande do Sul, o mínimo é R$ 405. Meu Deus, 270 no Paraná é triste, é de chorar. Mas você pode solicitar majoração em até 5 vezes. A Liliane está dizendo que já é perita na área de contábil e a hora técnica dela é de R$ 350. Tá vendo? Quando a gente começa ali, a gente coloca um pouquinho mais baixo, né? E conforme a gente vai adquirindo experiência, a bagagem de conhecimento técnico, de estudos, a gente vai dando uma aumentada também. Estou pensando em ir para essa área também. Venha, Liliane, é muito legal. A gente gosta da tarefa de ser detetive ali, de ficar investigando as mínimas linhazinhas ali para encontrar se a pessoa está mentindo ou não, é muito legal. Há muitos processos parados por falta de prova técnica, é isso aí. No Mato Grosso, R$ 300. E a Eliana perguntando se tem alguém de Natal. Mas alguém tem alguma dúvida? Gostariam de falar aí? Se manifestem. Nossa, Rio Grande do Sul também, sem majoração. Meu Deus. Raimunda daqui do Amazonas, nunca fui nomeada no TJ daqui. Olha, ou você pode ir lá, pessoalmente, preparar, né? Mas assim, não vai de qualquer jeito. Prepara, faz aí seu currículo, pode ter um folhetinho. Na verdade, eu não tenho gostado de levar currículo, porque imagina, o que eles vão fazer com esse papel, né? Assim, é muita coisa. Então, eu fiz um folhetinho, nem tenho aqui, mas tipo um folder, sabe? Que você abre assim, que a gente sempre recebe aí de propaganda de coisa e tal. Então, eu fiz um folder, assim, com a minha foto, meus cursos ali, transformei o meu currículo numa coisinha mais resumida e menor, e que dá para a pessoa guardar ali na gaveta, colocar assim à vista. E o cartãozinho, que eu entrego junto, que eu acho que é mais prático do que levar ali um documento com várias folhas no papel A4. Então, eu penso na praticidade para quem vai receber. E quando você for se apresentar, né, pensa que, primeiro, a pessoa vai parar o trabalho dela para te dar ali alguns minutos de atenção. Então, antes de ir, você já pensa exatamente no que você vai falar. Você vai falar, né, que você é formado nessa área, que você é especialista, que você está disposto a trabalhar com justiça gratuita. Essa parte é muito importante para considerarem te dar nomeações. Diga que você aceita a justiça gratuita, que você está disponível ali para ajudar, né, para auxiliar na justiça e aguarda nomeações, ou aguarda uma oportunidade. Você fazendo isso em algumas varas, é possível que alguém ali vá com a sua cara e te anote ali teu nome. E aí, na próxima vez que precisar de um perito, ele te nomeie. Ou você pode também enviar por e-mail, né? Enviar ali por e-mail para as varas. Mas uma coisa muito importante, não faz um e-mail só e envia para todas, né? Coloca ali todo mundo no destinatário. É bom você enviar um e-mail para cada vara. Cada lugar recebe o seu e-mail exclusivo. Cartão virtual, sim, dá certo, eu até tenho um ainda. Antes de ter o site, era o que ficava ali na minha bio. Que até o pessoal achava que era um site, mas porque ele é muito bonitinho, mas que eu achei. Aí eu colocava ali, né, o que eu faço, né, quem sou eu, que eu faço perícia grafo, documentoscópica, papiloscópica, minhas aulas, mentorias, tudo mais. Coloquei o endereço do meu escritório, telefone, e-mail, tudo. Funciona assim.
É muito bom, porque as pessoas já entram direto, né? Já dá para ir pelo celular, já guarda ali, favorita a página. Deu certo. A Aline está perguntando se sempre que você der o aceite já pede 50%. Eu pedia. Até que aconteceu de desistirem da coleta, desistirem da perícia. Eles entraram em acordo, o banco e a parte, né, autora. Então não precisava mais da perícia. E eu já tinha recebido 50%. Como não precisa mais da perícia, você não trabalhou, você tem que devolver esses 50%. Mas como eu já tinha feito coleta, eu ainda consegui entrar lá e requerer que uma parte ali ficasse para mim como pagamento por esse trabalho que eu já tinha feito, né, de coleta. E aí eu tive que devolver, acho que só R$ 200, uma coisa assim. Mas imagina se fosse uma justiça paga, que você pediu, sei lá, R$ 4.000, aí eles entram em acordo e você tem que devolver. Imagina se você. E assim, para pagar, às vezes eles demoram, mas para você devolver é coisa assim de 5, 10 dias que você tem que devolver o dinheiro. Então, eu fiquei meio assustada, assim, eu passei a não pedir mais, a não ser que eu tenha que ir em cartórios, por exemplo, ou ir até uma cidade próxima, porque aí eu tenho como justificar que eu já gastei esse dinheiro, que eu já utilizei para o transporte, para diligências. E aí eu não vou ter que devolver. Então, eu parei de pedir 50%. Mas você pode pedir, é permitido. Só tem essa ressalva aí para fazer. O Ivan está falando que ele tem uma carta de apresentação e um currículo bem sucinto e resumido. Tempo é dinheiro, tempo é muito importante, é a coisa mais importante que as pessoas têm hoje. Então, a gente tem que ser resumido ali, bem objetivo. É importante colocar no currículo que você atende a JG. Muito importante. Jandira está dizendo que sou formada na grafotécnica em mais 4 áreas, mas não fui nomeada. Sou de Limeira. Tem alguém de Limeira? Então, eu, quando comecei, eu fiz só grafotécnica. Né? Aí eu fui fazer a pós-graduação em documentoscópica, adicionei a documentoscopia. E agora, no começo de 2022, eu comecei a estudar a papiloscopia. Então, eu fui indo de pouco, sabe? Eu quis dar conta, aprender bem uma área primeiro, para depois aumentar, para depois aumentar. Eu preferi fazer assim do que, né, pegar logo várias áreas, porque eu precisava de tempo para me dedicar a ser especialista em cada uma delas. E como eu fiz isso, né, eu pude focar. Então, quando eu ia enviar um e-mail para alguém, eu focava, sou especialista em grafoscopia. Eu colocava ali toda a minha experiência, colocava tudo que eu já estudei sobre esse assunto, e eu conseguia ficar ali mais resumido, né? Porque se você é especialista em 4 áreas, e aí você vai se apresentar, você tem que falar como que você se formou, de onde é que veio a sua experiência em cada uma dessas áreas. Talvez isso possa estar complicando um pouquinho para você. Então, se eu puder te recomendar alguma coisa, seria para você focar em uma área de cada vez, né? Foca, eu acho que a demanda maior, nesse caso, é para graposcopia, realmente. Tem muito perito, mas também tem muito caso, muito processo que precisa de perícia grafoscópica. Então, foca nessa parte e se apresenta como especialista em perícia grafoscópica, porque é mais fácil das pessoas que vão te atender fixarem, sabe? Tipo, veio aquela perita aqui, o que é que ela faz? Eu faço tanta coisa que eu já nem sei mais. Então, dizendo, né? Não, ela faz grafoscopia, pronto. É uma informação fácil de fixar na memória das pessoas que vão te atender. Eu faria isso. Eu também deixo, eu agora estou deixando esse folhetinho que eu fiz. Antes de conseguir seu escritório, você conseguia atender no fórum? Então, como eu ainda estou trabalhando aqui, esse escritório é a imobiliária onde eu trabalho. E eu pedi para usar o escritório para receber os meus pericianos aqui para fazer. E para fazer aqui também, né, a live, eu estou usando aqui o material do escritório, que não é meu, é da empresa que eu trabalho. Mas lá, na cidade que eu vou para Minas Gerais, eu não vou ter um escritório à minha disposição. Eu tenho 2 planos, né, porque quando se fala assim, em fazer a coleta na comarca, né, lá na Vara, tem um problema de saber se eles têm um espaço adequado, porque já aconteceu, peritos, né, colegas já me falaram, que foram fazer a coleta lá na Vara, mas não tinha, assim, uma sala reservada. Era, assim, uma mesa e os outros servidores, né, o pessoal estava trabalhando ao redor, e aí sentou ela, periciando, o advogado ali naquela mesa, mas tinha o barulho, tinha gente falando, o telefone tocando,
E isso não é o mais adequado, né, para a coleta. A gente tem que deixar a pessoa confortável para ela lançar ali a assinatura de forma espontânea. E aí a gente passando, às vezes bate na cadeira, dispersa, né? Então podia atrapalhar ali a naturalidade da escrita. Então eu tenho dois planos. Eu vou tentar fazer na vara, sim, mas eu vou observar. E se eu ver que não é possível, eu penso em juntar, sei lá, 4 ou 5 coletas no mesmo dia e alugar um espaço de coworking para fazer todas as coletas nesse mesmo dia e pagar só uma vez, né, o aluguel da sala. Porque eu prefiro deixar o periciano lançar ali, escrever tranquilo, para não ter dificuldade na minha análise e não abrir brecha para impugnação, porque dependendo do perito, eu faria isso. Sempre que eu escrevo um laudo, sempre que eu vou fazer uma análise, eu penso o que eu faria como assistente técnica. E se eu, como assistente técnica, soubesse que a coleta foi realizada em um local, nessa situação de pessoas passando, telefone tocando, a pessoa ali, né, se assustando com barulhos e tal, eu impugnaria essa coleta. Eu diria que ela não foi feita de acordo com os critérios para a coleta de padrões, porque um dos critérios é a espontaneidade. E para conseguir espontaneidade, o periciano tem que estar calmo, tem que estar relaxado, tem que estar confortável. Então, eu já impugnaria isso. Então, é isso. Eu vou chegar lá na minha cidade nova e vou analisar. Se for possível, se for separado, uma salinha específica, né, para eu ficar ali com o periciano, legal, vou ficar fazendo assim. Se não, eu vou juntar ali vários no mesmo dia e alugar uma salinha no coworking. Já estou até pesquisando coworking por lá, de alternativa. Tem bastante demanda de papiloscopista? Olha, não tanto. Acontece muito de pessoas, né, que não sabem assinar ali e estão no contrato de empréstimo. Mas tem alguns problemas com a papiloscopia, que é, muitas vezes, a digital foi coletada de um jeito impróprio, de um jeito errado. Por exemplo, com a almofadinha do carimbo, né? Que, dependendo do jeito que a pessoa colocou ali, a digital no papel, ela fica toda borrada e não tem como analisar, não dá para ver nada. Então, é um pouco mais complicado, porque depende muito da condição específica em que foi feita ali a coleta dessa digital. Então, e não tem muita demanda, na verdade. Pouquíssima. Pelo menos até o momento, e comigo, né? Pode ter outros peritos aí que digam ao contrário, que tem muita demanda. Comigo, pelo menos, tem pouca. E se eu já peguei alguma perícia em documentoscopia. Sim, já peguei. E eu gosto, é bastante interessante, porque permite ali fazer umas análises diferentes, né? Porque estatisticamente, a gente pega muito análise de assinatura em contrato de empréstimo que não foi solicitado pelo idoso, né? Essa é a alegação. Então, a maior parte do nosso trabalho é essa, contrato de empréstimo. Então, quando a gente pega ali documentoscopia, às vezes tem um selo para analisar, tem ali uns dobrado, né? Se tem alguma coisa rasgada ali, é diferente. Então, eu gosto de fazer quando aparece. São 2 cursos, estou vendo outro aqui de perícia grafotécnica. Esse que já está aí é o de teoria. O que a gente está lançando hoje é o da prática, tá? É o de grafoscopia prática. O que está no link mesmo é o da grafoscopia na prática. Se eu atuo no TRT, não. Eu até comecei o meu cadastro lá, mas eu comecei a ver a experiência de outros peritos que foram me falando que não vale a pena. Quer dizer, não é que não vale a pena, pode valer a pena, mas é uma coisa assim, a Pamela tá rindo porque ela atua. Assim, você demora para receber. Tem uns aí que eu já vi que você faz o seu trabalho todo e ao entregar o laudo é que você faz a sua proposta de honorários, que pode ser aceita ou não. Então você meio que trabalha sem saber quanto é que você vai receber. E aí eu fico, como assim, né? Eu não achei muito legal, não. Então, não investi, né? Mas se quiser tentar, aí a Pâmela vai saber melhor que eu, porque ela atua. E a última que ela pegou foi um negócio aí de 120 assinaturas. Era um contra-cheque, né? 120 assinaturas para analisar. E aí a gente fala, ficou milionária, né? Não, porque era a Justiça do Trabalho. É bem difícil de conseguir. Por isso que eu não insisti. Eu me coloquei lá no TRT, mas quando começou a vir as dificuldades aí para aprovação, e eu já estava ouvindo os peritos experientes aí falarem sobre isso, eu
deixei para lá, não continuei fazendo, não. Mais perguntas, gente? Vamos dar aí mais 10 minutos, tá bom? Porque senão eu vou segurar vocês aqui até 10 horas, 11 horas. Exatamente, Liana. Olha aí, Pamela. 120 assinaturas sem saber quando vai receber ou quanto, tá? Não é só o quando, você não sabe nem quanto é que vão te pagar. Então, assim, eu prefiro investir mesmo nos TJs, que a gente tem um pouquinho mais de controle, né? A gente começa a trabalhar depois de ter ali os honorários aprovados, pelo menos. Amor à profissão. É exatamente, um dia, gente, a gente se encanta, entendeu? A gente fica ali apaixonada pela área. E tem que pagar ISS no TRT, PAN. A inscrição municipal tem que ter lá, né? Acho que tem, pelo menos aqui tem. Então, gente... Oi, boa noite. Oi, Paula. Diga, minha amiga. Eu tive que desligar a câmera, porque minha câmera ficou toda preta aqui. Uhum. Mas, assim, só queria aproveitar a oportunidade para dizer, né? Quem tiver com dúvida aí de fazer seu curso e tudo mais. Gente, eu fiz o curso com a Alexandra. A Alexandra, assim, esse jeitinho dela aí, gente, também é no curso, entendeu? Uma pessoa super paciente. E no curso dela a gente se sente realmente acolhido, porque eu já tinha feito outros cursos, né? E, assim, no curso dela eu me senti acolhida de poder falar qualquer dúvida, de poder até mesmo dividir com ela algumas dificuldades, né, que eu tenho enfrentado, porque, quem não sabe, no Rio de Janeiro, você precisa esperar 2 anos de certificação para você conseguir se cadastrar. E aí, assim, a Alexandra, ela, com essa calma dela, ela continua sempre me incentivando, falando, não desiste, não desiste. E também, para mim, não vale a pena me inscrever no Tribunal Regional do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, justamente pelo que ela falou. E, assim, a Alexandra tem, assim, um jeitinho de explicar, sabe? Ela tem uma paciência, ela é um amor de pessoa. E eu, na verdade, eu sou uma privilegiada, né, de hoje ainda poder trabalhar com ela, né? Ela se destacou tanto que virou aí minha parceira, né? Veio trabalhar comigo, me ajudar na organização, porque eu tava ficando doida já. E, assim, as experiências dela são reais, não é aquela coisa que a gente vê, assim, só as pessoas, né, falando, mas não comprova. Assim, eu que trabalho com ela, realmente, ela tem mais de 100 nomeações, e eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, eu quero ser assim, entendeu? Eu me inspiro muito na Alexandra, e, assim, eu não sei nem como é que ela dá conta, mas ela dá conta, essa mulher é demais, entendeu? E, assim, se você tiver com dúvida, né, tira toda dúvida, toda objeção, porque a Alexandra super maravilhosa, vale super a pena entrar no curso dela e aprender com ela, cada experiência que ela conta, que a gente acabava de rir, as situações que ela já passou, e, assim, só elogios, só elogios. Obrigada, Paulinha. Você tem meu coração, porque a Paula foi tão bem assim no curso, é tão dedicada, né? Que eu estava precisando de alguém para trabalhar comigo, para me ajudar a organizar a agenda, os arquivos, a parte da contabilidade, tudo ali. E aí a gente. Ela fez essa. Eu não sei, nem lembro como é que foi, quem foi que propôs para alguém, porque ela viu que eu estava ficando assim, perdida, né? Com tanta coisa para organizar. E aí a gente está trabalhando juntos já tem aí uns 3 meses e está sendo ótimo, está dando certo. Então, a Paula foi minha aluna, né? Ela pode realmente falar. Ela fez a aula de grafoscopia teórica e agora ela vai fazer também a da prática. Vai estar aí com a gente assistindo. Então, se vocês quiserem conversar com ela depois, lá no privado, para ela falar ali, né? Todos os detalhes, podem falar com ela também lá no Instagram. E quem quiser aprender comigo, eu vou ficar muito feliz em compartilhar. E eu sempre digo assim, uma vez meu aluno, você para sempre vai ter ali acesso, eu vou estar à sua disposição para te ajudar. Porque sempre que você tiver uma nova nomeação, tiver algum problema, não conseguir ali, como é que respondo a isso, pode me mandar, né? Se for assim uma coisa que eu posso te responder por mensagem, eu respondo sem problema. Se for uma coisa mais complexa, que eu preciso realmente parar para analisar com você, aí a gente vai partir para uma mentoria, mas sendo uma coisa que eu consiga te responder por mensagem, pode mandar que eu vou te responder com certeza, tá? Então, agora a gente vai falar aqui da surpresa, né? O e-book. O e-book vai ser enviado no grupo assim que a gente terminar aqui a aula, tá? Já vai ser enviado lá. E sobre o certificado, vocês podem me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram com a palavra prática, mas tem que ser essa palavra,
tá? Exatamente essa palavra. Pode falar um oi, tal, separado, e essa palavra prática ali para eu poder contabilizar. Maiúscula, tá? Mandar assim, maiúscula, prática. Que aí eu vou conseguir contabilizar quantos certificados são, porque até agora, eu sei que chegou uma hora que teve 50 e poucos, agora a gente está com 46 pessoas. Bateu 70? Batemos 70 pessoas, gente. Muito obrigada. E agora tem 46, então se todo mundo for lá colocar o certificado, né, eu preciso ter ali um controle. E o certificado vai ter um formulário para vocês preencherem os dados que eu preciso ter para colocar no certificado, que eles vão ser enviados até o próximo sábado, tá? Até o próximo segunda-feira, né? Uma semana. Hoje é segunda. Na próxima segunda, vocês vão estar recebendo o certificado dessa aula aqui. E se vocês quiserem continuar estudando comigo, entrem lá no curso. Eu vou fazer todo o possível para que vocês aprendam, para que vocês tenham uma boa base, um bom treino, né, da prática de grafoscopia e que vocês possam se destacar nessa área, porque eu vou ficar muito feliz com o sucesso de vocês. Eu vou ficar extremamente orgulhosa de ter feito parte dessa sua história. Então, eu espero vocês por lá. Gostaria de encontrar com vocês, conhecer a história de cada um de vocês e ajudar, né? Ajudar vocês aí nesse caminho, porque vocês não precisam passar por tudo o que eu passei nesses 4 anos, de receber poucas nomeações, de mandar e-mail e não ter resposta, de ligar para lá e não conseguir falar direito, porque eu não sabia algumas coisas que agora eu sei, que eu aprendi e que eu transformei aí nesse meu pequeno método, que são esses 4 pilares, e que eu vou aplicar durante o curso, tá? Vocês vão receber todo esse treino também, essa prática, não só da técnica de análise, mas também de como crescer nessa área, tá? Então, eu espero vocês por lá. A C Perícias, sim. Alexandra Cavalcante, a C Perícias. Então, @C Perícias. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de todos vocês. Ale, vamos tirar aquela foto maravilhosa, né? Vamos lá, deixa eu tirar aqui do compartilhamento. Eu sempre lembro ela. Alguém tem que lembrar de tirar a foto. Vamos lá. Calma aí. Ok. Peraí, deixa eu colocar aqui a visualização para vocês, para aparecer no domingo. Mosaico. Nossa senhora, mas tem muita gente. Deixa eu ver aqui. Amei, agora aparece todo mundo. Olha, rapaz, tá cheia a tela. Que lindo. Gente, que coisa mais linda. Eu vou tirar aqui, eu vou tirar de todo jeito. Vou tirar aqui meu calendário do meio, minha aba. Gente, muito, muito, muito obrigada mesmo por estarem aqui, viu? Estou muito feliz que deu certo, que vocês compareceram. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar aqui um print da tela. Que lindos vocês. Muito obrigada por terem ficado até agora, né, no final. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido comigo, que vocês tenham percebido aí como é que foi a minha caminhada nessa carreira e que vocês queiram aprender comigo. Maravilhoso te conhecer, muito obrigada. Vocês podem também continuar acompanhando, eu estou lá no Instagram, né, a Ceterícias. Eu sempre estou postando ali a loucura do meu dia a dia, porque realmente é petição, é manifestação, é preparando aula, é mentoria, é assim, muita coisa. Então, vocês querem conhecer a rotina de quem trabalha com perícia todos os dias, vocês podem me acompanhar por lá também. Então, espero por vocês no curso Grafoscopia na Prática. Qualquer coisa, entre em contato comigo lá no Instagram, que a gente conversa. Vou adorar conversar com vocês, tá bom? E muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Até a próxima.